associação que a humanidade conseguiu fazer de um grupo muito grande de estranhos. Como assim? Eu não te conhecia pessoalmente até hoje. Você era um estranho para mim. Mas nós somos brasileiros. A gente tem um laço familiar com um estranho. Antes de ter o nacionalismo, a humanidade não tinha conseguido aglomerar quantidade de pessoas por um projeto em comum. A invenção do Estado-nação, do nacionalismo, permitiu que a gente fizesse isso. E isso trouxe muita riqueza, muita prosperidade, muita justiça, muita mais igualdade, muita democracia, muita liberdade para todo mundo. Qual é o problema? O problema é quando esse nacionalismo se torna hipernacionalismo. Porque aí ele não é o amor ao estranho, ou você preferiu o estranho que é parecido com você e não estar junto com o estrangeiro, que é diferente do estranho. Ele é o ódio ao estrangeiro. Aí é um problema. E aí são os movimentos fascistas. Aí são os movimentos ultranacionalistas. Aí são os extermínios, são genocídios, são as coisas que a gente assistiu na história. Caramba. Então, você percebe a diferença? É claro. Sutil. Uma coisa é nacionalismo, outra é nacionalismo. Se ela passa do ponto, ela vira ruim. Mas dizer que o nacionalismo é ruim, tá errado também. Porque um dos problemas do Brasil é a falta de nacionalismo. O que é a falta de nacionalismo do Brasil? É a gente se olhar e falar assim, eu e você, todo mundo aqui, todo mundo desse país, esses 211 milhões de pessoas, temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Nós temos que trabalhar junto. O Brasil não tem isso. Porque nós somos divididos em pequenos núcleos familiares. A família é mais importante para o Brasil do que a nação. Não é isso que acontece no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos. Não que a família não seja importante, mas que eles atingiram um outro estágio onde esses laços maiores são muito fortes com os estranhos. A gente não, a gente só confia em quem? Amigo e família. Você não confia em estranho. O alemão, o japonês e o americano, eles têm um alto nível de confiança no estranho. E isso faz essa sociedade ser um grupo de muito mais gente trabalhando em conjunto. Aqui no Brasil é um monte de família, grupinhos isolados, trabalhando cada um por si. Tanto que você tem aquela frase famosa, dá certo, né, quem tem QI. Quem indica. Indica pra quem? Amigo e família. Você não consegue fazer negócio, você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue entrar em certas rodas. Porque a nossa orientação, nosso círculo de confiança é prioritariamente familiar. E por que aconteceu isso na nossa história? A gente não Como desenvolveu... a gente foi formado? A gente ainda não desenvolveu o laço nacional. A identidade nacional é muito fraca. Eu pergunto, o que nós, brasileiros, compartilhamos? Futebol. Desculpa, ferrou. Então. Entendeu? É muito fraco. Não, porque assim, tá bom, a gente vai torcer pra um time junto. Legal, hein? E mesmo isso... Só que um projeto de país, um projeto de vida não é torcer pra um time. É porque me parece, esses, principalmente nos dois exemplos que você colocou, dos três aí, tanto o Japão quanto os Estados Unidos, que a produção da indústria cultural deles é tão forte que ela reforça, espalha para o mundo a cultura e faz o povo ter orgulho daquilo. Então, uma coisa reforça a outra. Exatamente. Então a gente não tem esse trabalho do Brasil da gente produzir uma obra tão exuberante, claro que a gente produz, mas a gente não vende para o mundo. Aconteceu isso com a música, né? Durante um bom tempo e tal. Mas que a gente tem orgulho de falar, cara, eu sou brasileiro. Sabe aquele negócio lá? É meu, entendeu? E os Estados Unidos e o Japão tem muito isso forte. A gente não tem esses laços de amor e de uma causa, de um objetivo comum. O que é ser parte de uma grande família? Qual que é o sonho americano? A família tem um objetivo comum. A sua família, a sua mãe, ela quer o seu bem, você quer o bem dela, vocês trabalham um pelo outro. Aqui no Brasil, não. Eu não quero um bem do estranho. Eu não sei nem quem ele é. Eu quero um bem do quê? Do meu núcleo. Exatamente. Se você não tem isso, você não tem o que a gente chama de capital social. Eu tenho uma aula que eu falo disso no meu YouTube. E é interessante porque o Warren Buffett, um dos caras mais ricos do mundo, no livro dele ele veio e fala assim: se eu tivesse nascido no Peru ou em Bangladesh, eu jamais seria o Warren Buffett. Por quê?
a sociedade que você tá. As condições. Ou ela te impulsiona pra cima, ou ela te joga uma âncora pro fundo do mar e tenta te destruir. Mas é o que acontece no Brasil. Claro. Tudo aqui te E por que tenta acontece isso? Porque ninguém se vê como parte da mesma família. Por que você não é parte da mesma família? Porque a nosso senso de história, de líder, de herói, de cultura, não tem esse compartilhamento. É um país continental, muito grande. O gaúcho não tem nada a ver com o cara do Acre. São climas diferentes, realidades diferentes, riquezas diferentes. Mas os Estados Unidos também é assim e mesmo assim funciona, né? Porque o senso de identidade coletiva era muito forte desde o início. E aí, quando eles espalharam a mesma identidade foi tomando conta do país. E por mais que tenha diversidade, claro que o texano não tem nada a ver com, sei lá, o californiano. Não tem nada a ver. Mas eles ainda assim têm uma coisa em comum. Todos nós temos múltiplas identidades. A primeira delas que você tem é o Vilela. A família Vilela. Essa é a sua primeira identidade. Qual que é a segunda? Você é desse bairro. Depois, você é dessa cidade. Depois, você é do estado de São Paulo. Depois, você é brasileiro. Depois, você é católico, cristão, sei lá qual a sua religião. E assim vai. E nós não privilegiamos essas identidades mais altas. A gente não está conectado com elas.